Olá, crianças! Descobriram de quem é a história dos nossos dois personagens? Do menino caçula, que gastou todo o dinheiro e não obedecia e queria viver para fazer o que queria. E da irmã fitness, que ficava em casa comendo cenoura, comida saudável e era super querida e obediente. Lembram dessa história? Essa é uma história na Bíblia que nós encontramos em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que é a história conhecida como a história dos dois filhos perdidos. Eu vou ler para a gente lembrar dessa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região bem distante. E lá gastou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O seu filho e disse: "Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um bezerro bem gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou seus servos e perguntou: "O que está acontecendo?" E esse lhe respondeu: "Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo." O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou todos os teus bens, com muitas coisas, você mata o novilho gordo para ele." Disse o pai: "O meu filho, você estava sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu filho e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Essa história conta a história de cada uma das pessoas do mundo. Conta a história de como cada ser humano se afastou do caminho de Deus. Cada um de nós, tantas vezes, nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida. Nós não gostamos de obedecer às ordens, nós não gostamos de cumprir regras, nós não gostamos de fazer as coisas que nós deveríamos fazer. Porque a gente sempre acha que nós sabemos o que é melhor para nós. E essa história conta desse menino que saiu de casa e foi viver a vida do jeito que ele quis viver. E a vida, quando nós vivemos longe de Deus, é uma vida que parece que nos dá liberdade e alegria, mas no fim nós vamos só ver que nos traz tristeza e sofrimento. E quando esse menino estava muito triste, querendo comer a comida que os porcos comiam, ele se lembrou daquilo que ele tinha na casa do seu pai. E ele voltou, e o seu pai o recebeu de braços abertos, abraçou, beijou e recebeu de volta. Essa história conta a história de todos nós
que queremos amar a Deus e viver conforme a vontade de Deus. Sabemos que Deus vai nos receber sempre de braços abertos. Deus vai nos receber sempre com um beijo. Não importa o quanto nós estamos fedidos, o quanto as coisas nós fizemos de errado, Deus está sempre disposto a nos perdoar. E nós podemos voltar para perto de Deus e obedecer a Deus e viver junto com Deus. Porque viver junto com Deus é muito melhor do que viver longe de Deus. Obedecer a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, é muito melhor do que viver achando que a gente sabe aquilo que é melhor para a nossa própria vida. E foi assim que nós podemos nos lembrar da Páscoa. A Páscoa é essa data que nós lembramos do amor de Deus, aquilo que foi necessário Deus fazer para que a gente pudesse estar perto de novo dele, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Deus providenciou para si uma forma de nós nos aproximarmos novamente dele, através da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, a Páscoa, ela precisa nos lembrar dessas duas coisas. O preço alto que Deus pagou para que nós pudéssemos estar perto dele. E o amor com que ele nos amou, a tal ponto de oferecer o seu próprio Filho na cruz para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar perto de Deus. Lembre-se dessa história e lembre-se o quanto Deus te ama. Um beijo, queridos. Até sábado que vem.